Boa tarde, nós vamos retomar nossos trabalhos. A gente tem aí ainda nós temos outros 2 painéis no período da tarde, então nós vamos continuar com o nosso trabalho. Hoje de manhã nós não tivemos a oportunidade de ter, nós tivemos representantes da Embaixada de Israel, o embaixador chegou agora na hora do almoço, então nós vamos convidá-lo para nos apresentar e fazer uma saudação em nome da Embaixada de Israel no Brasil. Por favor, embaixador. Sr. Daniel Zonshine. Muito boa tarde. Peço desculpa que não foi possível para mim chegar mais cedo. Meu nome é Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil. Nasci, fui criado em Israel, filho de pais que sobreviveram ao Holocausto. Escaparam de Polônia quando começou a Segunda Guerra Mundial. Ouvi deles as histórias sobre a vida como refugiados na Rússia e as histórias de o longo e difícil caminho que fizeram até chegar a Israel em 1948. Ambos os meus pais morreram há muito tempo, mas hoje temos em Israel cerca de 166 mil pessoas sobreviventes do Holocausto. Pessoas que vivenciaram os horrores, pessoas que perderam a maioria das famílias deles durante esta guerra e sobrevivem, às vezes, graças a milagres. Cada dia, 40 pessoas desses sobreviventes morem em Israel. Quase 2.200 por um mês, quase 15 mil pessoas por ano. Não demorará muito para que não haja ninguém para contar as suas histórias, suas experiências, os horrores pelos quais passaram. Pessoas que podem contar isso para seus amigos, familiares e para a sociedade como eu ouvi dos meus pais. Esta é uma razão pelas quais é importante ouvir, comemorar e preservar as suas memórias. E também uma boa razão para ter este tipo de evento, como o seminário de hoje, para falar, consultar e pensar em conjunto sobre as formas de manter viva a memória. Reduzir o racismo, o discurso de ódio e a legitimidade de ideias e ideologias como as que levaram ao Holocausto. Por isso devemos estar atentos, não deixar que sinais de racismo e antissemitismo cresçam e passam a ser sem uma reação forte e firme. É nosso dever, como sociedade e como individuais, impedir o retorno de tais ideologias. Quero agradecer aos organizadores deste importante evento e por me incluir entre os palestrantes de hoje. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos, na sequência, nós temos agora o nosso terceiro painel, e a temática é o eixo da mídia e da democracia. E nós temos aqui a mesa já toda sentada, pronta para compartilhar, e eu convido ao Mark Tawil, um dos nossos diretores, que será o nosso moderador, que faça a apresentação e passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Que honra estar aqui. Obrigado, presidente Lotenberg, por esse momento. Confederação Israelita do Brasil, a voz oficial da comunidade judaica do Brasil.
para a gente poder falar sobre um tema que é absolutamente necessário, que é o eixo entre a mídia, o discurso de ódio e, claro, o nosso judaísmo, o nosso amor pelo judaísmo. A gente tem convidados aqui, e antes a gente vai ter a abertura, a gente vai ter a leitura do professor Denis Rosenfeld, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor de diversos livros e artigos em português, francês e espanhol, entre eles O Estado Fraturado, Reflexões sobre a Autoridade, a Democracia e a Violência, e reflexões sobre o direito à propriedade, articulista do jornal O Estado de São Paulo, do Marcos Gutermann aqui também. Então, professor Denis, por gentileza, convido o senhor a inspirar a gente com a sua fala inicial. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Agradecer ao Cláudio, presidente da CONIB, a CONIB por esse convite, ao Senado e à Câmara dos Deputados, e bem entendido pela mesa constitutiva desse painel e também o embaixador de Israel aqui presente. Gostaria de, essa fala inspiratória, utilizando a expressão do Sérgio, colocar um pouco aqui, o que me levou a escrever um livro que publiquei há 6 meses atrás, que chama Pensar a Existência do Mal. Ou seja, Pensar a Existência do Mal, e tem um subtítulo que é Atenas, Jerusalém, Atenas e Auschwitz. Quando eu terminei minha tese de doutorado, eu me coloquei a questão, minha tese de doutorado foi sobre Hegel na França, um livro publicado na França em espanhol, no México também. Eu me coloquei a questão, qual é o papel de Auschwitz dentro da história mundial, certo? Ou seja, como é que a racionalidade ocidental pode pensar um mal, pode pensar o Auschwitz, ou ele se situa no limite do pensável? O que isso pode bem significar? Esse trabalho ficou, digamos, anos na minha cabeça. Terminei escrevendo 2 livros sobre o mal, esse é o terceiro. Acho que esse terceiro é o melhor dos 3, em todo caso, porque foi produto de uma reflexão muito madura que junta filosofia, história e teologia. Mas, então, para tentar colocar um pouco, o tempo é curto, eu não vou poder fazer, evidentemente, uma apresentação do que foi discutido, mas eu gostaria de começar com uma imagem do Elie Wiesel, que está na noite, é um clássico de muita significação teológica e filosófica, quando o Elie Wiesel está num campo de concentração, uma criança de 6, 7 anos é pendurada, enforcada, e essa criança não morre de asfixia e fica pendurado 60 minutos, pendurada assim, sendo asfixiada. E um dos habitantes, entre aspas, daquele campo pergunta ao Elie Wiesel, onde está Deus? Então, a questão é da maior pertinência, onde está Deus? Qual é o lugar de Deus aí? Isso se torna depois, anos depois, o Elie Wiesel faz uma visita ao célebre escritor francês François Mauriac, e o François Mauriac pergunta para ele, eu gostaria de saber qual é o destino daquelas crianças que foram pegas em Val d'If, ou seja, naquela célebre rafle onde os nazistas levaram, Velodrome de Paris, onde os nazistas levaram crianças e pegas arbitrariamente, foram encaminhadas a um campo de concentração da França e terminaram mortas também em Auschwitz. Naquele momento, o Elie Wiesel diz, eu sou uma daquelas crianças. Nesse momento, François Mauriac se levanta e o abraça. E eles ficam os dois chorando. E aquele choro leva à questão de que eles estariam congraçados, por assim dizer, numa mesma comunhão de ideias, o mesmo sentimento. E o François Mauriac vai um pouco além e ele diz o seguinte, é como a experiência do Cristo. O que significa bem que seja como a experiência do Cristo? O Elie Wiesel foi muito claro, ele chegou a dizer, bom, onde está Deus? Nos anos 70 ele mudou de ideia. Não, poderíamos aproximar com a relação com Cristo. Não interessa o que ele disse ali. Onde está Deus? Não sabe onde está Deus.
Tem uma célebre frase do Martin Buber, que ele diz, é o eclipse de Deus. Como assim? Deus desaparece, volta quando quer, quando os caras estão morrendo? O que isso pode significar? Mas por que me interessa esse texto? Primeiro, a perplexidade do Wiesel e depois a resposta do François Mauriac. Por uma razão simples. O François Mauriac é um representante católico, muito católico, gaullista católico, e quer recuperar os valores do cristianismo, como se os valores do cristianismo pudessem dar conta da existência de Auschwitz. Ou seja, a questão se situa além. Será que nós podemos simplesmente resgatar a religião católica nessa perspectiva? Então, aí vai criar um problema que depois teve muita repercussão no pós-guerra na Alemanha e no pós-guerra na França. Por quê? Se vocês pegarem os grandes filósofos, teólogos católicos do pós-guerra, Henri de Lubac, Gaston Fessard, que eram resistentes e defenderam os judeus. Estou falando daqueles que o Cardinal Saliège, o Père Chaillet, enfim, estou pegando esse grupo aí de jesuítas, eu trabalhei bastante sobre isso também. Eles querem recuperar, eles lutaram pelos judeus, mas depois negam qualquer especificidade única a Auschwitz, que aquilo não foi uma experiência única, ela se encaixaria na história do cristianismo. Ou seja, em outras palavras, não teria uma novidade histórica, e ao não haver uma nova histórica, seria incorporada a uma tradição já existente. Isso é muito claro nos escritos do pós-guerra e durante a guerra, sobretudo do Henri de Lubac e do Gaston Fessard. Bom, qual é o problema que vai se colocar? Será que Auschwitz pode ser explicado pelas categorias do catolicismo? Será que pode ser explicado pelas categorias do judaísmo? Será que pode ser explicado pelas categorias do protestantismo? Ou nós estamos aqui diante de algo completamente novo, algo único? E eu me refiro a esse pós-guerra francês por uma questão que me chama também particularmente a atenção. Auschwitz desaparece do pensamento filosófico. Auschwitz desaparece do pensamento teológico. Pode ficar surpreso. Aparece nos filmes, relatos históricos, história. Não aparece no pensamento. Isso não está no pensamento. Nenhum deles pensa Auschwitz. E o grande rabino Kaplan, pós-guerra, teve muitos problemas de resgatar crianças judias que estavam sendo criadas pelos católicos e que não podiam voltar às suas famílias, mesmo as famílias exterminadas com cuidados de tios. A questão aí era até politicamente importante, mas não é o nosso caso agora. Mas então o que se coloca é como eles desaparecem. Então eles começam a discutir o ateísmo. Tem uma série obra do Henri de Lubac sobre o ateísmo, recuperam Nietzsche. O ateísmo, Nietzsche, que dá toda a configuração do pensamento francês de pós-guerra. Auschwitz desaparece. E o que Auschwitz mostra? Mostra a existência do mal. É a maldade. E a maldade no pensamento judeu, católico e protestante e grego se caracteriza pela falta de ser, é a ausência do bem. Não tem um ser próprio. Então, a questão que Auschwitz coloca é que a maldade tem existência. Ela tem um ser próprio. Ela não se define apenas pela negação. Ela tem uma afirmação. Eu diria, o mal é existencial. O mal é ontológico. Não é nem teológico apenas, nem religioso apenas e nem moral apenas. É a existência do mal. Daí o título do livro. Ele existe independentemente de qualquer contraposição. Isso não entra no pensamento. Ele continua sendo pensado como mal e bem e ausência de bem. Um pensador judeu, que eu acho do pós-guerra melhor, desculpe aqui eu sei que eu vou contra a corrente, mas isso já faz parte, não me preocupa. O pensador que melhor fez isso é Emil Fackenheim. E aí o politicamente incorreto, ele é muito melhor que a Hannah Arendt. Não tem nem termos de comparação. É um filósofo que coloca as questões.
E esse filósofo que coloca as questões, Emil Fackenheim, tem um livrinho, assim, pequenininho, Pensar depois de Auschwitz. E ele se coloca todas essas questões da maldade. Diz, como é que eu posso explicar que, por exemplo, um trem chegando em Auschwitz, os guardas nazistas pegam as crianças, os bebês, e começam a bater a cabeça deles na parede, explodindo a cabeça, na frente das mães. Eles são culpados de quê? Que crime cometeram? O de serem judeus? Então, as mães viam seus filhos serem estraçalhados na sua cabeça e depois foram os crematórios. Como é que isso se coloca do ponto de vista do pensamento? Será que podemos dizer que o mal é apenas a ausência do bem? Como é que isso vai se colocar? Então, tem toda uma discussão teológica muito importante que se desenvolve no pós-guerra, e talvez os melhores representantes sejam os protestantes. Tá? Roy e Eckhart, Alice Eckhart, um casal, e diz que será que o problema hoje não colocaria, em termos até religiosos, o problema da existência do diabo? Se coloca até essa questão. O que isso pode significar? Deus morreu em Auschwitz. O Deus não morreu na frase de Nietzsche. Ou seja, o nazismo matou Deus. Agora, a questão é a seguinte, o que significa uma humanidade sem Deus, se aqueles que são encarregados de pensar Deus e o mal querem escamotear o problema? Então, eu acho que o pensamento do século XX é um pensamento, até já do XXI, que escamoteou o problema do mal, escamoteou o problema de Auschwitz. E aí isso tem uma consequência política que eu acho extremamente importante e que não tem sido colocada, ou tem sido lamentada, mas não colocada. Por que a comemoração, entre aspas, a lembrança de Auschwitz é um problema dos judeus? Porque só os judeus lembram. É um problema da história judaica ou é um problema da história mundial? Se é um problema da história mundial, nós temos que questionar a maldade, nós temos que questionar por que o cristianismo e o protestantismo levaram também um antissemitismo muito grande na França, textos educacionais, na Alemanha igualmente, e redundou precisamente na Shoah. Então, a questão que se coloca é que nós não podemos ficar apenas presos a essa racionalidade e evitarmos o problema fundamental, que é questionar aquilo que existe e como Auschwitz vai colocar precisamente a questão do mal. Então, esses teólogos protestantes, com quem Emil Fackenheim discute, sobretudo esse casal, mas tem outros, enfim, tem toda a tradição, coloca muito bem o problema de que isso obriga a uma reorganização do pensamento. Um pensamento que se coloca os seus limites. Até digo para vocês o seguinte, na escritura desse livro, que eu peguei o ano da pandemia, então a morte também rondando, eu várias vezes me defrontei ao seguinte problema, o que significa pensar o impensável? Entende? Quantos dias eu fiquei tomado por isso e não sabia muito bem nem como redigir. Às vezes eu brincava, não sei o que estou escrevendo esse livro, eu acho que a Donai está escrevendo através de mim, entende? Quer dizer, tem alguma coisa diferente nessa escritura. Tá? E essa escritura, realmente, eu acho que ela permitiu, nesse livro, colocar uma questão, que é uma questão fundamental, que é precisamente aquilo que me leva a apresentar aqui para vocês essa breve exposição. Se eu tiver mais algum minuto, eu não sei como é que está meu tempo. Então, só rapidamente, porque eu gostaria também, é outra questão que eu coloco no livro, e é de uma atualidade política muito grande, e diz diretamente respeito à questão do discurso do ódio. Tá? A matriz do pensamento hitlerista, do ponto de vista filosófico, é obra de um pensador jurisconsulto muito prezado hoje, que eu não acho que valha tanta coisa, mas, enfim, ele tem muito nome hoje, chama Carl Schmitt. E ele tem um célebre livro pequenininho, de O Conceito do Político, de 1929. Ele adere ao Partido Nazista em 1933,
já com características antissemitas no livro, inclusive se afasta de alguns ex-alunos judeus, como Léo Strauss, por exemplo, que é um cérebro neoconservador alemão, já morto, americano. E o Adam Smith diz o seguinte: a característica da política é a distinção entre amigo e inimigo. Isso é o político, ele chama. Inimigos devem ser exterminados. Os aliados são circunstanciais. E nem entre esses aliados circunstanciais, nós sempre temos que criar a figura do inimigo, porque a figura do inimigo é aquela que nos une. No caso da Alemanha nazista, muito claro, os judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, então, são os inimigos perfeitos. Não importa se os inimigos são reais ou imaginários. Cria-se um inimigo imaginário, isso não existe. Meu Deus, os judeus constituíam menos de 1% da população da Alemanha, não chega a 1%, desarmados. Da importância também do Estado de Israel, do ponto de vista dos seus desarmamentos, aprendeu com a história, tu entende? Ou seja, a questão básica é que desarmados e 1% da população, qual era o risco que os judeus apresentavam? Nenhum. Então, no primeiro capítulo do livro, eu fiz toda uma elaboração, até o Celso Laffer fez uma resenha do meu livro no Estado de São Paulo, e ressaltou esse primeiro capítulo do Carl Schmitt. Por que eu estou trazendo aqui o Carl Schmitt também? Porque eu acho que tem uma atualidade muito grande. A política bolsonarista e a política petista têm a mesma matriz. Ou seja, Bolsonaro sempre tem algum inimigo, né? É a urna eletrônica, são os petistas, os comunistas. Ele encontra comunista até debaixo da cama, tu entende? Está sempre encontrando, porque precisa da noção do inimigo como união. O petismo é a mesma coisa, nós contra eles. Os progressistas contra os conservadores, contra os burgueses. Certo? E essa mesma matriz, tá, aparece, por exemplo, agora no ideólogo, eu estava conversando com o Marcos, que influencia diretamente o pensamento do Putin, que está por trás também da ideologia putista, que é Alexander Dugin. Alexander Dugin, que está por trás, e ele tem todo um capítulo também, digamos, focado na obra de Carl Schmitt. Então, Carl Schmitt é um pensador totalitário que serve para a direita e serve para a esquerda. O próprio Carl Schmitt, nos anos 30, era nazista. Nos anos 70, ele defendia o maoísmo, que também teria, segundo ele, a mesma matriz. O Mao seria uma figura equivalente a Hitler do ponto de vista da concepção política. Então, estou trazendo para vocês aqui uma matriz do pensamento nazista que hoje aparece também onde? Aparece na ideologia bolsonarista, aparece na ideologia petista e aparece também na ideologia que hoje está orientando as ações do Putin na Ucrânia. Muito obrigado. Professor, muito obrigado, parabéns. E me lembrou uma passagem quando o Elie Wiesel esteve no Brasil, em 2002, faz 20 anos. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, estava ao lado do Rabino Sobel, e eu perguntei para ele, por que você não gosta da palavra tolerância? Ele falou, eu não aceito a palavra tolerar. Eu falei, o que quer dizer tolerar? Aguentar o outro, suportar? Ele falou, eu trabalho a palavra respeito. E era interessante, porque ele era um pacifista, um prêmio Nobel da Paz, que falava em respeito e não em tolerância, que a palavra de até então era tolerância. Parabéns também, embaixador, pelos números que o senhor trouxe, que são... Você conhecia? Conhecia, Mônica? Está falando de grandes... Aqui grandes comunicadores, jornalistas, aqui grandes educadoras. Vocês sabiam desses dados? Não. Parabéns. É muito interessante e rico. Vou começar, então, a nossa dinâmica. A ideia é apresentar, claro, cada um de nós, menos eu. Eu vou apresentar aqui os nossos convidados e depois a gente vai distribuir perguntas. E eu queria depois também abrir com um texto sobre uma figura emblemática da nossa comunidade judaica, que é o Ben Abraham. Esse é o meu texto, mas ele vem depois. Posso começar com você? Clara Ramírez Barat, diretora do Programa de Políticas Educacionais Warren, do Instituto Auschwitz para a Prevenção do Genocídio e Atrocidades Massivas, o AIPG. Antes de se juntar à AIPG, Clara foi associada sênior de pesquisa no Centro Internacional de Justiça de Transição em Nova York.
Neste centro, a pesquisa de Clara centrou-se em diferentes aspectos da justiça de transição, com especial interesse na divulgação, mídia e área cultural. Recentemente, trabalhou na intersecção entre a justiça de transição e a educação, desenvolvendo uma versão para crianças do relatório final da Comissão da Verdade do Quênia e como coordenadora do projeto de pesquisa realizado junto com o UNICEF sobre justiça, transição, educação, construção e paz. Nascida em Madrid, na Espanha, Clara obteve o doutorado em 2007 na Universidade Carlos III e desde 2015 mora em São Paulo. Seja bem-vinda. Vou começar aqui do meu lado esquerdo ainda com professora Rebeca Serrano, graduada em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. A gente vai ter que dividir o microfone, hein, Rebeca? Pela Unesp de Marília. Ela é mestre em Letras no Programa de Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo, a USP, com dissertação sobre a obra É Isto, um Homem, de Primo Levi. Mestre em Estudos do Holocausto pelo Weiss Livnat International Program em Holocaust... Não tinha um nome mais difícil para mim, não? Essa é a versão resumida. Em Haifa, Israel. Foi estagiária no Visual Center do Yad Vashem, trabalhou com catalogação de testemunhos em vídeo. Atualmente, é professora da Rede Pública de Educação em São Paulo, palestrante convidada no Instituto Auschwitz e trabalha com desenvolvimento de projetos educativos sobre o Holocausto. Seja bem-vindo. Marcos Gutermann, esse eu conheço bem, né, Marcão? Diretor de opinião do jornal O Estado de São Paulo, doutor em História pela USP, defendeu a tese intitulada A Moral Nazista. É autor dos livros Holocausto e Memória, Nazistas Entre Nós. São 2 livros. E um deles foi premiado com o Jabuti, o maior prêmio da literatura brasileira, em 2017, na categoria Reportagem. Bem-vindo. Já vi que eu vou ter que dividir o microfone. É mais fácil vocês dividirem aqui, né? E por falar em bom jornalismo e seriedade, Mônica Marques. Mônica Marques iniciou carreira na Rádio MEC, trabalhou como repórter nos jornais A Notícia, O Dia e Jornal do Brasil. No ano 2000, passou a trabalhar como repórter para o programa televisivo Linha Direta, na TV Globo. Foi responsável pelas reportagens que reconstituíram casos jurídicos, como as mães de Acari, chacina de Vigário Geral, atentado à bomba no Rio Centro. Reportagem sobre a chacina da Candelária, pelo então Linha Direta, foi indicado ao prêmio Emmy International. Durante a carreira, recebeu os prêmios jornalístico Vladimir Herzog de Direitos Humanos, Prêmio Líbero Badaró, Prêmio Justiça, Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. Atualmente, ela trabalha como produtora de reportagem no Fantástico da TV Globo. Seja bem-vinda. Vamos começar? Preparei uma abertura aqui, antes da gente partir para as perguntas, e acho que seria interessante a gente reviver a memória de algumas das pessoas que não estão mais aqui. São milhões de documentos, histórias escritos sobre o Holocausto, histórias de dor, sofrimento, de luta, muita luta. Felizmente, muitos desses sobreviventes nos honram com a sua presença também no Brasil. Como um judeu praticante, aluno de escola judaica, frequentador de movimentos juvenis e de sinagogas, eu tive um contato muito cedo com o tema. E jamais me esqueço do dia em que conheci o escritor Ben Abraham, o nosso incansável divulgador da história do Holocausto, numa palestra no então Colégio Renascença, bairro do Bom Retiro, 33 anos atrás. Batalhador da causa da verdade, Ben, nascido na Polônia em 11 de dezembro de 1924, é o nome de Henry Nekritz. Naturalizou-se brasileiro em 1959. Casou-se com Miriam, também sobrevivente da Shoah. Passou pelos campos de Braunschweig, Wattenstadt e Ravensbrück entre 43 e 45. Acabou confinado em Auschwitz, onde sua família foi dizimada. Entre 200 parentes, apenas ele e um primo sobreviveram. Após a derrota do nazismo, Ben Abraham tornou como objetivo de vida contar à humanidade as perseguições, atrocidades e matanças instituídas pelo regime nazista.
Publicou 15 livros relacionados ao Holocausto e outros temas correlatos. Recebeu inúmeras homenagens, das quais se destacam a Chave de Ouro do Memorial Yad Vashem, Medalha de Honra do Mérito da Universidade de São Paulo. E foi presidente da Associação dos Sobreviventes do Holocausto, Sherita Pleitar, no Brasil. Ben Abraham, e aqui eu quero chegar, definiu o Holocausto com uma frase simples, mas muito marcante para todos que a ouviam. O Holocausto foi a maior tragédia do homem contra o próprio homem. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao painel Mídia e Comunicação, Prevenção para Situações de Intolerância. Clara, vou começar por você. A gente fala portunhol quando é argentino e português. Você fala o quê? Castelhano com português é portunhol. Madrilenho com português eu falo com sotaque. Com sotaque, então bom. Seja bem-vinda. Clara, Obrigada. Pela sua experiência, a disseminação de mensagens de ódio, como propaganda nazista, intolerância religiosa, o que foi falado aqui também, questões de gênero, racismo ou outro tipo de preconceito, pela sua experiência como educadora, isso acontece mais de forma evidente na internet, ou a rede, ela apenas espelha o que já está presente proporcionalmente fora dela? Então, antes de responder... Pode puxar para você, depois você... Okay. Isto está um pouco assim... Pode puxar, mãe, está com fio, pode puxar. Tá? Sim. Perfeito. Não estou acostumada a falar com algo tão grande. Não, então, antes de começar, queria, primeiro de todo, agradecer ao CONIF por esta excelente iniciativa. Acho que é muito importante abrir espaços para refletir sobre as questões que nos competen hoje e por me convidar a fazer parte deste panel e de tratar sobre esa temática. Igualmente fico moito feliz de compartillar esa mesa inspirada no libro de Denise Rosenfield junto con Marcos, Alon, Rebeca, acho que estou Mónica, disculpa que eu non e en fin, só quería deixar esa constancia. Como você falou, eu traballo nunha organización que se chama o Instituto Auschwitz para a Prevención do Genocidio e eu quero facer questão de iso porque o foco de noso traballo ten a ver precisamente con a idea de nunca máis, non? Ese mal que a xente ten visto de formas diferentes tantas veces na historia do mundo, a xente quere que non aconteza en ningún outro lugar. E para mí, dentro dos estudos de prevención, que son unos estudos que ven un área académica que vense desenvolvendo nos últimos años, o tema da banalización e o discurso de odio é un tema fundamental dentro dos marcos de prevención ás graves violações aos dereitos humanos, aos genocidios e ás atrocidades masivas. Como os estudos de e vou entrar na súa pregunta, fica tranquilo, non quero tampouco ficar aí dando moita volta. Como os estudos sobre violações, sobre genocidios demostran, os genocidios non son cousas que acontecen da noite á mañá. Son episodios que acontecen ao longo do tempo e a xente pode ir identificando unha serie de etapas ou unha serie de pasos nos quais comenzan a aparecer factores de risco nos ámbitos social, económico, político, que dan unha indicación de o que está acontecendo na sociedade, non? E nese sentido, o discurso, a banalización, o discurso do odio, de fato, e como mostra a historia, e acho que a historia do Holocausto no contexto da Segunda Guerra Mundial é unha historia que reflite iso moito ben, pode ser o comezo de crímenes atroces, non? A violencia comeza con palabras e falir en encontrar e parar esas palabras ou ese discurso do odio a tempo é un problema, porque a xente sabe que cuanto máis avanzado está o conflicto, menos é a capacidade de intervención que nos temos, menos as ferramentas e máis costoso, non só en términos económicos, sino sobre todo en termos de vidas humanas. En ese sentido, eu acho que, aí vou
de entrar de lleno Professora, nessa pergunta. Fica à vontade. Eu acho que faz já um tempo que o Brasil sofre uma normalização do discurso do ódio. E um discurso do ódio que se manifesta de formas muito diferentes. De um tempo a esta parte, temos visto uma série de episódios específicos sobre o tema da banalização e distorção do nazismo. Mas son incidentes relativos, repetitivos, que os medios ven comunicando sobre eles e os medios os multiplican tamén. E aquí unha coisa que é un fato internacional. Infelizmente, eso está acontecendo no Brasil, mas o Brasil, en eso non é unha excepción. O tema do discurso do odio é un tema de grande, da distorsión, da banalización. De fato, falábamos no AIRA, agora é un tema moito importante, o tema da distorsión. E a banalización ten varias campañas en ese sentido e en relación ao discurso de odio máis amplo, no ano 2019 o secretario general das Nações Unidas, o señor Guterres, lanzou unha estrategia de plano de acción das Nações Unidas para a luta contra o discurso do odio, que é un plano que alerta sobre ese quesito e considera as medidas para afrontalo e prevenilo, nas quais destaca a educación, e aí o tema que a mí me representa, e especialmente en relación aos medios de comunicación, ¿no? E como que a educación mediática, que aquí tamén en Brasil se coñece como educación, ha pasado a formar parte de algo que debe ser levado en conta de forma moito seria pelas sociedades. Nese sentido, empíricamente, está demostrado e varios estudosos ven nos alertando de que ten un discurso do odio que ven sendo precisamente fomentado no contexto das redes sociais. E iso ten sido exacerbado no contexto da pandemia da COVID-19. Ten varios estudos, ten a ver con o funcionamento das redes sociais, con as burbullas informativas, con os logaritmos nos que as persoas se encontran, con os beneficios que se aporta ese tipo de lógica de cuánto que entra unha persoa, cuánto que non entra unha persoa. Entón, eu acho que, evidentemente, iso está lá, porque o ser humano é preconceituoso, o ser humano sempre vai encontrar en ese ataque ao outro a súa propia defesa. Mas, evidentemente, as redes sociais e a mídia actual non só está multiplicando iso, sino que está creando iso nun fenómeno novo, a través de memes, a través de emojis, a través de fotos, a través de toda unha serie de questões que facen con que iso realmente esteja se convirtiendo nun problema e está sendo recoñecido e en moitos espazos estamos falando no contexto das Nações Unidas, especificamente tamén no traballo da UNESCO. Eu ia falar sobre algunhas cousas que poden se facer na educación para previr isto, mas como tem máis perguntas, posso depois retomar quando a gente fale sobre essas questões. E é super interessante porque vocês veem, a gente imagina que discurso de ódio, até pela palavra ódio, vem em forma de xingamento, vem em forma de ataque, ou uma crítica muito severa, e ela pode vir em forma de meme, ela pode vir em forma de humor, ela pode vir em forma de hashtag. Esse é um novo mundo. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo já passou dos 35, somos da época do Orkut, depois Facebook, eu sou da época do ICQ ainda, obrigado. Então, né? Então, a gente está aprendendo. Os nossos filhos talvez já estejam muito mais adiantados com isso, ou netos, mas para a gente é tudo um pouco novo. Professora Rebeca, prazer ter a senhora aqui. Vou só pedir para a senhora puxar o microfone total. E aí a gente escuta a professora Clara falar, vem um monte de coisa à cabeça. E também ouvi do professor Denis, e me ficaram algumas dúvidas, assim, pairaram sobre mim algumas dúvidas. E a primeira delas, o que a gente aprendeu? Porque se a gente vê, e a gente sabe que a história é um fenômeno cíclico e que vai se repetindo, mas o que a gente pôde aprender com o Holocausto, com a Segunda Guerra Mundial, para atenuar, então, esses novos genocídios e conflitos? E eu queria improvisar aqui, só para que a senhora respondesse, dá para a gente tratar o que acontece hoje na Ucrânia como genocídio? Olá, boa tarde a todos, todas presentes. Muito obrigada pelo convite, pela Conib, ter me convidado, Dr. Cláudio, saudações aos meus colegas de mesa. A primeira pergunta, ok, a segunda,
vou me... Sabe por quê, professora? Porque é o seguinte, ninguém sabe muito bem explicar o que é um genocídio. Quando a gente teve ataques ao presidente da República, ou chamando de genocida, eu acho que também se levanta uma história assim, bom, mas o que é um genocídio? Né? Independente, sem juízo de valor, certo ou errado, nada disso, mas o que é um genocídio? Ok. Primeiro, o que a gente aprendeu com a experiência do Holocausto, eu tinha pensado bastante antes de escrever essa fala, e eu imagino que é necessário que a gente lembre o que foi o Holocausto. Eu lembro bastante de um professor que é um grande especialista em estudos do Holocausto, e ele disse que a gente ainda tem muito a aprender. E essa é mais ou menos uma ética e uma filosofia que eu busco seguir, mesmo tendo passado um ano imersa em um programa acadêmico que era muito intenso, de leituras muito intensas, de experiências muito intensas, mas eu acho que é reconhecer que qualquer fala que a gente tem aqui, ela só pode representar uma fração mínima do que foi esse período. Eu acho que antes de discutir o que a gente aprendeu, a gente precisa ensinar com mais qualidade. Então, eu venho do chão da escola pública, com alunos que passaram por uma pandemia de 2 anos, que vêm de um contexto socioeconômico problemático, que também reproduzem discurso de ódio, porque eles crescem num ambiente de ódio, de violência física, de violência verbal, de violência simbólica, né? E acrescentaria também, além de memes, stickers, né? de WhatsApp, também são formas de propagar esse discurso de ódio. Então, acho que ainda falta um trabalho de base, no sentido até de implementar todas essas leis que foram faladas no começo do evento, no chão da escola, né? de se voltar ao básico, de se entender o que foi o Holocausto, de se estudar de uma forma que seja mais ou menos didática, né? E tem várias discussões entre que idades que se pode falar sobre o assunto ou não, e não transformar o Holocausto e tudo o que foi o Holocausto em 2 parágrafos num livro didático, que é mais ou menos o que acontece. E eu falo por experiência própria, né? Então, o espaço que tem para o Holocausto, para a Segunda Guerra Mundial, na escola pública do Estado de São Paulo é mínimo, né? E eu acho que também os professores, né? Eu vejo que os professores têm um pouco o preparo, tanto em relação ao tema quanto em relação à didática, para fazer esse trabalho. Em relação à questão, né, da banalização do termo genocídio, eu acho que muito, vou te responder com uma pergunta, eu acho que muito do que se fala hoje, se afirma categoricamente, carece de reflexão, carece de base, carece de estudo, leitura, e essas categorizações, eu acho que elas fazem parte de um discurso que tem sido muito corrente no Brasil e dentro da escola também, né, que a sala de aula costuma dizer que ela é um micro-universo, ela é um reflexo da sociedade, né, e esse discurso do 880. Então, você, como o professor falou, né, nós temos um polo que é Lula, um polo que é Bolsonaro, um polo que é bem, um polo que é mal, né, e não se trabalha o que tem entre essas 2 questões, que eu gosto de lembrar bastante, que é o tema do meu primeiro mestrado, que é o Primo Levi, que falava da zona cinzenta, né, então, uma pessoa que, por exemplo, né, a questão das mulheres, as mulheres que sobreviveram e foram julgadas da forma que elas sobreviveram, e aí foram perguntados o que vocês fizeram para sobreviver, né, implicando aí alguns julgamentos, juízos de valor. Se a nossa análise desse tempo de hoje, de 2022, vale para o evento de 1939, de 1941, a gente está aqui sentado, confortável, alimentado, se vale, né? Eu acho que é uma coisa a se pensar. E falta muito a reflexão, né? Falta conhecimento, falta reflexão, que poderia evitar essas categorizações problemáticas, né? Sobre se é genocídio, se não é. Eu acho que também a gente tem que ter cuidado com o que se fala em inglês, que é o hindsight perspective, né? Que a gente olha para a Segunda Guerra Mundial e para o Holocausto e já sabe o que aconteceu no final.
E agora a gente está vivendo o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e ninguém sabe o que vai acontecer, né? São especulações, são análises mais ou menos embasadas, são os critiqueiros, as pessoas que se informam pelas redes sociais, né? Que é lamentável, mas os alunos do ensino médio, eles não leem notícias, eles se informam pelo Instagram e pelo TikTok. E então tem um trabalho bastante grande de se definir se isso é um genocídio ou não, discutir o que é genocídio e que essa discussão saia desse ambiente de pessoas super bem informadas e que têm condições de discutir e condições de refletir, de escutar uns aos outros e vá para o chão da escola. E que isso também seja ensinado numa linguagem que faça sentido para esse jovem de hoje, que está, como a Sarita disse, lá em Paraisópolis, né? Meus alunos também eram de Paraisópolis, o que ele tem a ver com o evento que aconteceu em 1939, tudo, né? Se a linguagem for apropriada, se o professor consegue traduzir aquilo, ele tem tudo e ele entende, né? Então, vou responder com essa reflexão. Perfeito, muito obrigado. Interessante que você explica, professora, que passados quase 80 anos ou 80 anos da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe pouco. A gente tende a achar que sabe muito, mas sabe pouco. E uma das perguntas que eu vou fazer daqui a pouquinho para vocês duas também é justamente sobre isso. Sobre o que é o Holocausto para essa molecada de hoje. Tirando algumas escolas judaicas, algumas, nem todas as escolas estão preparadas para falar e nem todos os adultos sabem passar para frente. Então, o temor de ser esquecido. E você citou, né, professora, você citou que a gente só não pode esquecer para que o conflito não volte, para que uma situação dessa não se repita. Obrigado. Marcos Gutermann, eu prometi que ia deixar todas as damas falarem, mas só tem dama, então, coitado, ele vai ficar por último. Marcão, quando a gente fala aqui em Holocausto, quando a gente fala aqui, e a professora Rebeca trouxe muito bem, em opinião, a gente tem visto acontecer uma proliferação de opinistas, muita gente com opinião. E você é diretor de opinião do Estado de São Paulo, um jornal centenário. Centenário já? 140, quase 150 anos. Uau, quase bicentenário. E aí, Marcos, ele estava na Fundação. Ele é o que segura o jornal em cima do cavalo. A gente está entrando, Marcos, numa nova era da internet. A internet 3.0 ou web 3.0. Então, essa rede ela traz o metaverso, ela traz os canais exponenciais, muitas possibilidades. E aí eu te pergunto, qual é o papel, então, da notícia? Porque, para muita gente, notícia é uma commodity. O que vale é a opinião. E aqui a gente tem ouvido das professoras, elas não trouxeram a palavra, que é uma palavra batida, mas necessária, que é narrativa. A gente vive uma guerra de narrativas de todos os lados. O professor Denis trouxe brilhantemente. Às vezes a gênese é a mesma de ambos os lados, mas a forma de contar é diferente. E aí eu queria te perguntar, qual vai ser, então, daqui para frente, o papel da imprensa como um todo, já que a gente tem diversos canais de opinião, diversos influenciadores fazendo esse papel, e mais do que isso, como nós todos não passamos para frente tudo aquilo que a gente pega. Como é que a gente faz uma curadoria, inclusive de opinião? Quem lê, quem seguir, como é que a gente passa isso até para os filhos? Bom, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a CONIB pelo honroso convite de estar aqui nessa mesa tão qualificada para um tema tão relevante. E que, para mim, tem um caráter pessoal, porque eu sou neto de sobreviventes do Holocausto. Meus avós, pais da minha mãe, sobreviveram a Auschwitz. Meu avô dizia, eu perguntava como foi possível, ele disse, bom, Deus achou que era o caso da gente sobreviver. Era basicamente a resposta que ele dava. Então, até a perguntar onde estava Deus, no caso do meu avô, aparentemente, ele puxou. Né? Mas é difícil pensar. Aliás, eu queria aproveitar a inspiração do professor Denis para falar do horror e responder a tua pergunta, porque se um cara viesse do futuro e chegasse na Alemanha em 1932
e dissesse para um alemão comum que ele participaria de um genocídio, disse, não, você está brincando. Jamais, somos um povo civilizado, erudito, Beethoven, tal, aquela coisa. Impossível de acreditar, é impossível, né? O Holocausto, eu acho que a grande lição das tantas que o Holocausto oferece, eu acho que a maior é essa: o impossível é possível. E aí eu acho que a inteligência da humanidade é tentar entender como o impossível se torna possível. Qual é o processo que faz o impossível se tornar possível? Porque nós nos temos em alta conta, sempre. Não, nós somos bons pais de família, homens de bem, né, que agora está na moda dizer, não, nós somos cidadãos de bem, pagadores de impostos, eu respeito, não, eu até gosto dos meus amigos negros, ou dos meus, né, a gente tem ali uma série de frases lapidares sobre o nosso comportamento ultra-civilizado na sociedade e tal, o que nos coloca de saída como, não, de jeito nenhum, jamais participaríamos de algo nem remotamente parecido com isso. No entanto, uma nação de 80 milhões de pessoas, que era a Alemanha na época, participou, direto ou indiretamente. Porque ninguém mata 6 milhões de pessoas se não houver a participação efetiva da sociedade inteira, mesmo daqueles que não pegarem armas, não apertaram o botão da câmara de gás, não reuniram judeus nas praças e puseram dentro dos trens que foram para os campos, não foram aqueles que ergueram os muros nos guetos, não. Teve gente ali que viu o vizinho, dentista, cujo filho ia, o advogado que ajudava nas causas, que era tudo amigo, né, vizinho, tal, sendo levado, de repente sumiram. Quem já foi para Berlim sabe, né, que tem as plaquinhas nas calçadas, nos lugares onde as pessoas moravam, e elas foram retiradas dali, levadas, simplesmente desapareceram, e aí, professor Denis, as pessoas simplesmente fecham os olhos. Eu não quero ver o horror, porque é o horror. O mal está caracterizado ali. E eu, ao não fazer nada, sou cúmplice do mal. O que os alemães poderiam ter feito? Isso é uma longa discussão, não vou entrar aqui. O fato é que aconteceu, né? E aí o interessante é entender que mecanismo levou a isso, mental, né? Que entra um pouco na questão que você está levantando modernamente em relação às redes sociais, e as disputas narrativas, ao discurso do ódio, etc. Eu acho que o que nós temos que discutir, a gênese do Holocausto, ou de genocídios em geral, né, tratando aqui do termo mais genérico, mas do Holocausto em particular, é a aceitação de que um certo grupo da sociedade não é merecedor de viver no mesmo planeta que eu. O Holocausto não começa em Wannsee, na conferência lá que definiu a estratégia de como matar os judeus no leste. Ela começa com as primeiras leis de segregação, quando você tira direitos, diminui direitos de cidadãos, na Alemanha ainda, que eram cidadãos, assim, heróis de guerra, gente que perfeitamente integrada à sociedade. Inclusive, os judeus alemães demoraram a reagir justamente por isso, porque não se viam muitos deles como judeus. Se viam como alemães. Não, imagina, isso não vai acontecer comigo. Quando Hitler chega ao poder, inclusive, alguns judeus alemães acharam até ok, porque eram anticomunistas. Não, tá bom, ele é antissemita, mas quem não era naquela época? Tinha um monte de antissemitas na política, ele era tido como mais um e tal. Então, você começa a aceitar que certas situações, em nome de uma certa visão de mundo, de país e tal, você diz, não, tá bom, então, ok, eu vou aceitar porque faz sentido o discurso, faz sentido segregar determinada população, porque, afinal de contas, são eles os culpados por isso, isso e aquilo. Aí você cria um discurso, pouco importa qual seja. No caso, nós temos o exemplo concreto, que foi o Holocausto, mas isso pode ser, lamentavelmente, pode ser reproduzido, e é reproduzido em muitas circunstâncias. Tá? Então, sim, é possível. E muito do fato de que os europeus demoraram a estudar o Holocausto,
demoraram a aceitar que houve um genocídio sistemático de um povo. Os próprios alemães só entraram no assunto nos anos 80. Houve um silêncio assim, acadêmico na Alemanha sobre esse assunto. Eles demoraram, e a Europa em geral demorou também, porque eles tinham que olhar para si mesmos. O Holocausto não teria sido possível não só sem a colaboração do conjunto da sociedade alemã, como do conjunto dos países europeus. Porque, com raríssimas exceções, os países europeus, de um jeito ou de outro, colaboraram com o massacre. Primeiro, fechando as portas para os judeus. O que hoje acontece com o inverso, né? Os ucranianos estão encontrando as portas abertas na Polônia, em outros nos países bálticos e tal, está tudo, olha, que maravilha, hein? Os europeus são... Só que, na época, quando os judeus já começaram a ser perseguidos, muito antes do Holocausto, os próprios países europeus entenderam que aquilo era... Não, judeu não. Como acontece com já sírios, cumpriu a africanos. Cota, exato, não. E eu nunca mais esqueço, no Museu Judaico lá em Berlim, tinha uma ilustração da época, né, de um judeu no meio da Europa, e várias placas, né, do tipo, para cá não, para cá não, para cá, para cima, para baixo. Não, os judeus não tinham para onde ir. E acabaram, então, na condição de apátridas, né, sendo que isso foi da noite para o dia. Foi de uma violência. A gente fala do Holocausto das câmaras de gás e tal, eu acho até isso, eu discuto isso no meu livro, Holocausto em Memória. Auschwitz acabou se tornando o símbolo do mal, mas o mal precede Auschwitz em muitos anos. O mal já estava aí nessa circunstância da segregação dos judeus. Os judeus entraram, já muito antes disso, né? O preconceito, o antissemitismo não era uma novidade na Europa. O curioso é que a Alemanha era bem menos antissemita, por exemplo, que a França na mesma época, né? Então tem todo o antissemitismo era até maior em outros países, na Ucrânia mesmo, né? Para falar a virada que teve, né? Você tem um judeu hoje no poder na Ucrânia é de uma ironia histórica inacreditável, né? Mas havia um ambiente favorável ao Holocausto, ao mal. O mal já estava se manifestando muito antes do genocídio acontecer. Então, até pegando um pouco aqui da fala das colegas aqui do lado, corretamente, na minha opinião, demonstraram que o Holocausto não aconteceu numa canetada, é a função essencial, se a gente quiser entender o que efetivamente foi o Holocausto, é não se fixar no fim. O fim, as câmaras de gás, é uma enorme tragédia, tem que ser lamentada e pranteada e relembrada até o fim dos tempos. Mas se o mundo quer efetivamente evitar que isso volte a acontecer, e insisto, se alguém do futuro viesse para a Alemanha em 1932, ninguém aceitaria a ideia de que participaria de um empreendimento desse. Então, por favor, jamais digam, não vai acontecer. E para que isso não aconteça, a gente precisa entender a mecânica. E aí eu entro, então, na pergunta que você me fez. Como jornalista, eu acho que nós temos o dever de preservar o espaço público de debate, a sanidade do espaço público. O jornalismo desempenha um papel essencial sanitário, né? No sentido de trazer a informação baseada em fatos, apurados, com profissionais que são pagos para isso. É a profissão deles. O jornalista erra todo dia. Mas é muito mais provável que o que os jornais estejam trazendo seja verdadeiro do que um palpiteiro no Twitter. Então, o jornalismo bem feito, evidentemente, profissional, independente, saudável economicamente, esse jornalismo é capaz de fazer o espaço público, o debate público, ser saudável, no sentido de que as ideias fluam, mesmo aquelas das quais eu não goste. E
no confronto das ideias que eu gosto e das que eu não gosto, a opinião pública é formada. E aí entra a questão da opinião. A opinião, ela tem sustentação na medida em que é fruto de um debate amplo, transparente e democrático. Sempre isso acontece? É óbvio que não. Nós vivemos, o mundo humano é o mundo do confronto, que pode ser mais ou menos violento, dependendo da saúde da democracia. Então, se a gente vive numa democracia de verdade, a gente tem que aceitar o debate. O problema é quando esse espaço público está contaminado pelo veneno das mentiras, da pós-verdade, da verdade de que cada um tem a sua. Cada um é, como é que é, né? Até essa frase foi citada, é uma frase muito boa, né? As pessoas têm direito à sua opinião, mas não têm direito ao seu próprio fato, né? Você não pode dizer que a Polônia invadiu a Alemanha em 1939. Não dá. Você pode até discutir que, né, o Putin está achando que a gente vai acreditar na versão dele de que a Rússia estava sendo agredida pela Ucrânia. Entende? Então, quando esse tipo de coisa... E aí, o papel da imprensa, eu vou encerrar minha fala aqui para a gente seguir adiante, mas só para ficar claro, o papel da imprensa profissional, responsável, é não dar legitimidade a esse tipo de versão dos fatos, porque essa versão só existe para distorcer o debate. Ela só existe para transformar o impossível em impossível. É precisamente esse o mecanismo. É fazer com que as pessoas... Porque existe uma coisa chamada viés de confirmação. Quando você diz alguma coisa que pouco importa se é verdadeiro ou não, mas que faça sentido para mim no mundo caótico, porque o mundo é caótico, a gente pode não gostar disso, mas o mundo é caótico. As coisas não têm o seu certinho, o seu lugar e tal. A gente é que tem essa ambição de classificar tudo, né? A ciência, o homem, desde sempre que possível, tentar classificar, botar as coisas em gavetinhas, com rótulos e tal, porque isso facilita o entendimento do mundo. Mas, a rigor, se você se fixar demais nos rótulos, nos conceitos, etc., você, eventualmente, pode cair na armadilha do viés de confirmação. Se alguém diz alguma coisa que eu concordo, mesmo que não seja verdadeira, eu vou acreditar que aquilo é a verdade. E aí, pronto, pouco importa. E aí o jornalismo profissional passa a ser inimigo, a ser combatido, de preferência sufocando economicamente. Eu vejo gente comemorando que jornais estão quebrando, acabando. Olha que legal, está vendo? Esses caras têm que morrer de fome. Então, esse é o caminho, se alguém está me perguntando, esse é o caminho para tornar o impossível possível. É muito grave. Fora quando os jornalistas são agredidos em passeatas, perseguições que a gente vê financeiras, como você bem citou, e pegando aqui para perguntar para a Mônica, um pouco de tudo que a gente ouviu, a gente tem 2 grandes jornalistas, comunicadores, 2 grandes intelectuais, professoras, e então o caldo aqui está um pouco dessas bases, a gente falar a respeito de mídia, mas também discutir a gênese do discurso de ódio. E, Mônica, eu lembro aqui que você é premiada com o prêmio, desculpa a redundância, Vladimir Herzog, também um marco na nossa comunidade, infelizmente um assassinato por parte do regime militar, que os militares quiseram que fosse um suicídio, uma versão que não colou, em 1975. E o prêmio Vladimir Herzog é, sem dúvida nenhuma, o maior e mais importante prêmio, talvez em nível latino-americano, sobre direitos humanos. E você foi premiada com Tim Lopes, entre outros. Queria te perguntar, então, o Vlado, que é o apelido desse jornalista e professor, assassinado em 75, que era judeu, inclusive foi durante o enterro dele que nasceu a figura do rabino Henry Sobel, com grandes discursos, é importante que se lembre também, outra grande figura da comunidade. Queria te perguntar como você enxerga esse momento do discurso de ódio, saindo talvez um passinho para o lado do Holocausto, mas falando a respeito de extrema-direita, as manifestações aqui na frente do Congresso, as manifestações de cunho white power dentro das redes sociais e na internet como um todo, os grupos supremacistas, que em algum momento eles se fundem. Só que se, pegando aqui o exemplo do Marcos, a gente falasse para um brasileiro 20 anos atrás que alguém ia levantar a bandeira do AI-5,
você também não ia acreditar. E hoje tem passeatas inteiras trazendo esse tema de volta. Esse tipo de legitimação do discurso de ódio, cada vez mais institucionalizado, também faz com que a gente precise ficar mais atento e como combater. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite. E eu queria falar um pouco sobre o que me trouxe aqui hoje, né, se me dá licença. Uma vez eu li, trabalhando no jornal, e eu vi uma notinha no jornal falando sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que estava levantando um estudo mundial sobre discurso de ódio, né, e grupos neonazistas. E nessa nota tinha uma informação de que o Brasil havia enviado informações ao Conselho, assumindo o aumento de núcleos, né, neonazistas no Brasil e de discurso de ódio, e dizendo que isso era uma preocupação. E aí eu apresentei à direção do programa Fantástico essa proposta. Vamos ver o que está acontecendo. Porque era assim, eu não tinha nenhuma pauta, uma pauta feita, era o que está acontecendo no Brasil. E primeiro eu precisava conversar com fui procurar os especialistas, e uma coisa me chamou a atenção. Primeiro, os números. Muito chocante. A pesquisadora Adriana Dias tinha levantado que são, atualmente, no Brasil, 530 células extremistas, com quase 10 mil pessoas na internet. E um aumento de 270% de número de células extremistas no Brasil. E aí eu perguntava, mas o que eles querem? Qual é o discurso de ódio? O que está por trás? E as pessoas, eles não sabiam muito me responder, porque ele falava, tem de tudo. Tem tudo. É contra a mulher, é contra negro, é LGBTQI+, é contra a mídia, é contra os judeus, tem tudo. E aí eu me propus, eu falei o seguinte, então eu pedi um tempo e o Fantástico me deixou por quase 3 meses nessa reportagem. Eu fiz um perfil para entrar nas redes sociais, nessa Deep Web, e fazer parte, conseguir descobrir, para eu saber o que estava acontecendo, o que eles falavam. Ao contrário dos colegas aqui, eu não tenho ninguém que sofreu no Holocausto, ninguém da família, mas eu conheço muito a violência, porque quase 30 anos de jornalismo eu sempre trabalhei com esse tipo de assunto, né? E a gente não pode esquecer que o ódio ele está inerente ao ser humano. Ele tem o mal e o bem. Então, o que está acontecendo hoje, que a gente vê nas redes sociais, eu acredito que já existia, só estava oculto. E que as redes sociais, elas foram um caminho, foi uma ferramenta para que esse ódio, tudo aquilo que as pessoas pensam, ela se propagasse de forma mais rápida e atingisse e chocasse o maior número de pessoas. Eu acho que a gente não conhecia a nossa sociedade. E se tem uma coisa que a gente pode falar que é de positivo em todo esse horror que está acontecendo, eu acho que é isso. A gente está podendo se conhecer. E mesmo sendo chocante, eu acho que é o primeiro passo para uma mudança da sociedade, a gente saber o que a gente precisa mudar, né? Quais são os nossos fantasmas e porque é como o Marcos falou, a gente fala muito do Holocausto, que é o final, mas ele começou assim. Ele começou com discursos de ódios, com falta de respeito, com a intolerância e com a necessidade do poder, porque esse discurso de ódio nada mais é do que a necessidade que grupos têm de poder sobre outros grupos. As mulheres, a família está acabando porque as mulheres estão com independência, estão destruindo as famílias. Os judeus estão acabando com os empregos, eles estão escravizando as pessoas, estão dominando o Brasil. Os homossexuais estão acabando com as famílias. Tudo bem que eles existem há muito tempo, mas por que eles não ficam onde eles ficavam? Escondidos. Então, são grupos de pessoas querendo manter outros grupos de pessoas naquele local, naquele lugar que elas acham que é delas.
né? Então, quando eu entrei nessas redes sociais, eu fiquei chocada, primeiro, com a liberdade, a falta de controle das redes sociais. Então, as pessoas falam coisas absurdas de propagação, de discurso ao ódio e de planejamento de ações, que foi o que eu encontrei de mais perigoso. Eu acho que a gente está falando, é muito importante a gente falar sobre o discurso nas redes sociais, o discurso virtual, mas é importante que a gente saiba que, junto às autoridades que eu apurei, esses discursos eles estão saindo do mundo virtual para o real. Há compra de armas, há planejamento, há estratégias. Então, eu acho que esse momento é muito importante para que a gente consiga fazer alguma coisa, porque pode piorar. Isso tudo que está chocando a gente agora pode virar ações perigosas. Então, a gente fez a reportagem, e na reportagem eu fiz questão de destacar o seguinte, eu e a equipe. 1, não é brincadeira. Segundo, não é liberdade de expressão, porque eu levantei todos os processos criminais e jurídicos de 2021, de incitação ao ódio, de apologia ao nazismo, e muitos deles, eles eram arquivados com decisões judiciais de que aquilo é liberdade de expressão, né? E o terceiro que a gente levantou, é preciso ficar atento que esse discurso ele está saindo, que antes era mais concentrado no sul do país, ele já está em vários estados, e ele está chegando às comunidades mais pobres, elas não existiam, aos jovens, cada vez mais jovens. E nesses grupos que eu observei, eles falam coisas como o Holocausto é a invenção, a mídia editou aqueles vídeos, eles são fakes, eles não existem, eles criam teorias de conspiração que vêm dos judeus, né? E por isso eles precisam ser freados. Então, há uma desinformação, eles trabalham para desinformar. E tem grupos muito jovens nas nossas comunidades, no Rio de Janeiro, que eles estão sendo cooptados para fazer parte desse grupo, porque eles realmente não sabem, porque na escola não é dito isso, né? Muitos não sabem o que foi o Holocausto, de onde nasceu, como começou o nazismo. Então, é importante, e aí é o papel da mídia nesse sentido, a gente levar a informação. Eu fiquei muito surpresa com a repercussão dessa reportagem, a repercussão foi tremenda em várias pessoas ligando, várias pessoas, porque a reportagem mostrou que isso está na casa de cada brasileiro. Algumas ações policiais que nós acompanhamos, quando a polícia aprendeu um adolescente, um adolescente na casa, os pais ficavam chocados, chorando, com uma reação. Mas por que você está fazendo isso? O que os judeus fizeram contra você? Mas por que esse ódio todo? Então, assim, os pais não sabem o que acontece dentro de casa. E os jovens não sabiam responder aquela pergunta dos pais. Eu odeio porque eles fazem mal. Que tipo de mal? E os jovens não sabem responder. Então, acho, que aproveitando a presença das professoras, que é muito importante a educação desses jovens no Brasil, né? Isso é muito importante porque a gente vê nas reportagens diárias, depois outras denúncias, que esses jovens eles têm a necessidade de pertencer a um grupo, e é mais fácil pertencer a esse grupo no meio virtual, né? Então é preciso que a gente tenha esse cuidado na sociedade, e a imprensa ela tem o papel, como o Marcos falou, de, primeiro, garantir que todo mundo seja ouvido. Eu acho que a liberdade é muito importante, sim. A liberdade de expressão é um direito que a gente tem que lutar para que seja mantido, mas ela tem que ter responsabilidade. Você incitar o crime, isso não é liberdade de expressão, né? Você provocar o ódio e as diferenças, isso não é liberdade de expressão. Então, eu acho que o papel da gente é esse. Com responsabilidade, a gente levar luz àquilo que está
escondido e levar esse discurso e dar voz às pessoas que entendem desse assunto, os especialistas, aqueles que sofrem dentro de casa, as autoridades que estão cada vez mais chocadas com o aumento de inquéritos de preconceito. Quero começar por você, então, até para concluir a tua explanação com duas explicações, já que você estava com a mão na massa. Parabéns, acho que ninguém aqui ficou alheio a essa reportagem. Depois ela foi, enfim, amplamente espalhada pelo G1 também, então meus parabéns. Obrigada. Queria te fazer duas perguntas para complementar o que você está dizendo, depois vou fazer mais uma rodada aqui com as professoras e com o Marcos, para a gente se encaminhar para o fim, aí perguntas e respostas um pouco mais curtas. Na tua visão, então, esse recrudescimento do discurso AI-5, ditadura, militarismo, primeiro, é preocupante e é real? Ou seja, e segundo, você citou muito a Deep Web aqui, Deep Web, Dark Web, que é o submundo, é o esgoto da internet. Agora, a gente tem acompanhado também uma subida disso para o Telegram. Sim. Não à toa. Eu queria te perguntar, então, como uma estudiosa dessa história e como uma especialista em investigação jornalística, se você acredita que esse submundo já está chegando à superfície. Sim, está sim. Inclusive, alguns grupos que eu fiz parte ali, que eu acompanhei, eles estavam no Telegram. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas não têm mais freio com esse ódio. Está em tudo quanto é lugar. Só que algumas redes, elas fazem atualmente um certo controle, outras não. Na Deep Web não há controle nenhum. E no Telegram também não havia. Pelo que eu acompanhei ali, os grupos conversavam e marcavam ações sem nenhum tipo de controle. E sim, eu vejo, é fato, que esse tipo de discurso do AI-5, isso está presente, sim, e a gente tem sentido isso nas ruas, nas passeatas e nas matérias, nas reportagens que a gente faz de rua, isso está presente. Obrigado. A gente não pode se esquecer também que muitos jovens foram cooptados na Europa por grupos como o Estado Islâmico, pela Al-Qaeda, pela internet mesmo, e também jovens, a gente pode chamar assim de cabeça de vento, e que se tornaram pessoas muito perigosas à toa por uma falta de controle. Professora Clara, vou então começar com uma rodada de perguntas aqui, e vou pedir então para a gente ser um pouco mais sucinto, que nosso tempo está acabando. Eu vou fazer 49 anos em dezembro, com esse corpo de 80. E eu sou de uma geração que acompanhou de perto, né? Pais, embora meus pais viessem da região oriental, eles não pegaram o antissemitismo como os europeus, mas foi muito latente essa história para todos nós que já passamos dos 40, 45, 50 anos. Só que existem vídeos que circulam na internet hoje, TikTok, em que se pergunta sobre Auschwitz e os jovens respondem que é um remédio, que é uma cidade, quer dizer, nem sabem o que é. E como a gente está ouvindo aqui na mesa, às vezes propositalmente, desinformação, mas também falta de informação. Um trabalho que a professora Rebeca faz, mas que nem todo mundo faz, que é você desde a base ali. Faltam políticas educacionais nesse sentido, onde elas deveriam ser estabelecidas e com qual idade? Então, primeiro de todo, eu não sou professora, tá? Eu trabalho numa ONG, então, só porque eu trabalho muito com professores na área de educação, mas eu não sou professora, não tenho essa sorte de ser professora. Sempre que é 1% a mais que eu, já trato de professor. Tá. Enfim, eu acho que sim, que existe um gran vacío, ou seja, a gente, de fato, lleva trabalhando aqui no Brasil já faz vários anos com um projeto de educação, que é un proxecto sobre dereitos humanos, democracia, no cual a intolerancia, o preconceito, todas esas questões entran directo e, de fato, a xente ten colaborado con Rebeca nese proxecto. E cando a xente fez ese proxecto encontramos que ten un marco normativo no Brasil en termos desde o Plano Nacional de Educación e Dereitos Humanos, en aquel momento o Plano de Educación e agora a BNSS, no cual tudo iso está inserido na grade curricular. Mais ten, por outra parte, unha falta de realmente metodoloxía e material, así como formación dos docentes ou dos profesores para trazer esas questões na sala de aula dunha forma que sexa relevante para os estudantes, que é outra das cosas que temos falado, non? Seja, o como que você fala con os estudantes sobre questões que poden ser non tan próximas a eles, non?
E você fala que efectivamente tem uma grande carência de conhecimento sobre o que foi o Holocausto, mas também tem uma falta de conhecimento sobre o que foi a ditadura militar nesse país. Pensando também nisso que você fez uma lembrança, e eu estou pensando, o meu país, que é a Espanha, é um país no qual esse vacío no currículo escolar também acontece, não? E aí, acho un pouco tamén, retomando a fala do Carlos desa mañá, no? É importante, e eu gostei moito deso que falo, no? Eu recén veño agora de El Salvador, porque tenemos outro proxecto lá, onde ten un pobo que se chama El Mozote, que teve unha masacre que en unha noite asesinaron a 1000 civis, crianzas, bebés, mães, pais. Entón, unha das cosas que a gente sabe dos estudos do genocidio, e aí a pregunta sobre que é genocidio e que non é genocidio, outra pregunta que dá moito para falar sobre a banalización deses discursos, é que todas as sociedades no mundo ten un episodio oscuro. Pode ser antes, pode ser depois. Evidentemente, non se poden comparar eses episodios. E por iso eu gostei o que o Carlos falou, que le falou, non estou contando a historia de 6 millóns de persoas. Estou contando 6 millóns de historias. E son 7, 8, 9, 10... Pensemos agora na COVID, cuántas persoas ten morido nese país por conta de algunhas circunstancias que poderían ter sido evitadas. E entón, aí é un traballo, eu acho, de educación en valores democráticos mínimos, e aí entra o preconceito, porque a gente ten estereotipos, porque temos prejuízos, o confirmation bias, porque é que a gente acredita a pensar en iso. Tamén ten que ser unha educación encamiñada ao tema digital, o que é a falta de información, as fake news, como funcionan os algoritmos, todas esas questões ten que estar inseridas de forma, e ten algunhas organizacións que están facendo ese traballo, mas precisa de ser levado a serio nese contexto educativo. E eu acho que tamén ten que ter unha educación no campo mediático. Eu acho que os jornalistas ten, e antes porque falábamos, identificar o discurso do odio ás veces non é fácil, entón ten que ter unha consciencia tanto de como ese discurso aparece, cuáles son as súas manifestações e cuáles son as consecuencias, e además como que eu posso reagir ante iso. A gente ten recentemente un episodio moito triste de como non saber reagir nun momento no cual você se ve confrontado con unha situación desas, porque você non espera, e como você consegue enfrentar iso sin gerar máis conflito, sino parar o conflito e non dar credibilidade á persoa que efectivamente a liberdade de expresión é un valor fundamental, mas non todo é liberdade de expresión, e a liberdade de expresión tamén acho que ten, ese é un tema moito máis complexo, mas que ten que ter as súas regras de jogo, não? Porque não é tudo vale. Não vale mentir, não vale... Honesto intelectualmente, lembrando aqui a deputada Tabata Amaral, que fez uma defesa pontual da liberdade de expressão, que não é liberdade de ofensa, num programa chamado Flow, né, num podcast, enquanto o apresentador, que é um influenciador chamado Monark, defendia abertamente a criação ou a permissão da existência de um partido nazista. É interessante isso que a senhora fala, professora, porque a gente tem que lembrar que o Brasil é o país das maiorias minorizadas. A gente está citando aqui, claro, o Holocausto como uma tragédia fundamental, não positivamente, claro, mas a gente tem no Brasil também uma escravidão que durou 300 anos, a gente tem as mulheres que são uma maioria minorizada, mulheres negras nem se fala, os públicos LGBTQIA+, e para muitos é um mimimi, entre aspas, né? E mimimi é a dor que dói no outro. Então, é fácil você apertar quando dói no outro, não dói em você. Né, doutor Toron? Então, é importante a gente estar aqui realmente na defesa de todos, e não na defesa apenas dos judeus. Uma sociedade é formada por muita gente. Professora Rebeca, obrigado, então, professora Clara. Professora Clara. Como que eu falo, então? Doutora Clara? Clara. Você é professora mesmo, né? Não dá para... Tudo bem. Olha, professora mesmo. Rebeca, olha só, a gente ouviu aqui um pouco de tudo, e claro que, até pegando um pouco de carona do que a Clara comentou, a relação de como a gente conversa com esses públicos diversos. O Brasil é um país de muitas camadas, são muitos Brasis dentro do mesmo Brasil, e às vezes abordar um tema desse soa como grego, para quem não está envolvido no contexto. A comunicação da linguagem do ódio ou a linguagem do amor, ela é fundamental também na hora de passar, quer dizer, não é só o que, mas é o como também?
Sim, antes de falar sobre isso, eu queria fazer só uma observação rápida sobre algumas falas, né? O como o Holocausto aconteceu, a gente sabe, né? Existem estudiosos que se debruçam há anos, aprendem 10, 12 línguas diferentes para ter acesso a arquivos, né? Essas informações estão surgindo. Ano passado teve um grupo que fez descobertas arqueológicas em Sobibor, né? Então tudo isso sempre está acontecendo e as informações elas estão se renovando e ressurgindo. O problema é o porquê, né? Que daí eu não vou nem tentar responder, mas o como, eu queria lembrar só um pouco da questão do contexto, né? Então, com o antissemitismo virulento, a indiferença, a passividade, o oportunismo, foram características que permitiram que essas políticas nazistas avançassem e que são características que a gente pode encontrar na sociedade brasileira em 2022. Então, a Alemanha nazista tinha um líder que sabia manipular fragilidades políticas e sabia lidar com os traumas da Primeira Guerra Mundial, com o ressentimento dessa população, com as dificuldades econômicas e com a criação de um bode expiatório. Então, acho que a gente precisa refletir sobre essas transformações, né? E pensar sobre algumas coisas que têm acontecido nos últimos anos no Brasil, essas células neonazistas crescendo, funcionários públicos de alto escalão fazendo apologia ao nazismo, disfarçado de referência estética, né? Como aconteceu aí sobre a referência estética conceitual, trilha sonora, né? No discurso do recente aí, funcionário público, que foi chamada, no fim, como uma infeliz coincidência retórica, né, do Brasil do século XXI, com acesso ao Google, com acesso à busca, com informações. Aquele outro episódio também dessas claras apologias a gestos nazistas, que daí, de repente, viram estou ajeitando a lapela do meu terno, né? E esse eterno modus operandi de falar, não foi isso que eu quis dizer, né? Esse modo adolescente de testar os limites, mas no caso assim, o teste dos limites da democracia. Então, como foi falado aqui, o Holocausto não começou com Auschwitz, né? O Holocausto começou com palavras, e a gente está em 2022, essas palavras se repetem, né? Algumas coisas se assemelham, outras são diferentes. A gente tem a maioria... A gente tem o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Verdade. A gente tem um índice o maior índice nos últimos 25 anos da morte dos povos indígenas. A gente tem uma população de rua marginalizada, invisibilizada. Eu acho que todos os sinais estão aí, né? Então, esse trabalho que a educação, né, as instituições educacionais fazem, ele não vai ter resultado se não for o engajamento da sociedade como um todo, e como se fosse uma política pública, né? Não uma política de governo. Então, há 4 anos a gente vai fazer isso, daí nos outros 4 a gente faz tudo ao contrário, e aí a gente vem parar nesse ano que tem os piores resultados do Saresp na história da avaliação. E sobre a comunicação assertiva, eu acho que faz muito sentido até essa ideia dos 6 milhões de histórias, que é uma diretiva do Yad Vashem e do Instituto do Museu do Holocausto para Educação, o Museu de Washington, de tratar cada história, cada pessoa como uma pessoa, né? Não como nomes, como vítimas, como tatuagens, como ossos, mas aproximar esse jovem de hoje dessa uma pessoa. Se você consegue fazer isso, se você consegue traduzir, né, as semelhanças e as diferenças e mostrar, às vezes, um objeto para uma pessoa hoje de 15 anos e ela se relaciona e ela se conecta com isso, é um trabalho de formiga, mas é um trabalho possível e ele pode ser feito. Me lembrou aqui, professora, os nomes nas calçadas que o Marcos citou na Alemanha de quem morou ali. Vou fazer 2 perguntas, claro, para os nossos 2 entrevistados aqui para finalizar, curtas, mas também com respostas curtas, para que a gente possa encerrar, porque o Sérgio já me espera com uma caneca na mão para jogar. Marcos, essa é uma guerra perdida, a guerra da informação, porque as redes sociais não vão voltar atrás, só vão aumentar. A Web 3.0 vai criar inúmeros metaversos, a gente vai se multiplicar. Ou seja, cada vez mais nós vamos ser mais personas aqui e ali, a gente vai ter mais subterfúgios, se morre o Telegram, nasce um outro. A guerra da informação, pela boa informação, é uma batalha que, por enquanto, é inglória ou é uma guerra perdida? Não dá para dizer que seja perdida.
A questão é que, se você olha historicamente, né, a gente viveu um momento de estupefação na virada do século XIX para o século XX, que eu acho que é até mais impactante do que nós estamos vivendo hoje, né, com a industrialização, as comunicações, o telégrafo, o rádio. Isso tudo mudou a maneira como o homem se relacionava a partir desse período. E que, inclusive, colaborou, em alguma medida, para essa sensação de caos que o totalitarismo, as propostas totalitárias vieram endereçar, né? Dizer, não, tá, é o caos, mas eu vim aqui impor a ordem. Então, não é à toa que você tem, a partir dali, depois da Primeira Guerra Mundial, o florescimento de regimes autoritários. Então, isso, de certa forma, lamentavelmente, é meio cíclico. A vantagem de viver em democracia, ainda que, e eu acho que essa é a nossa aposta, né? Nós temos que investir e parar de desmoralizar as instituições, né? Ao contrário, tentar fortalecê-las, né? É que as instituições são a barreira, elas são fruto do pacto social, o pacto entre as pessoas, numa sociedade que se pretende civilizada. Mesmo que a gente divirja em como conduzir o governo, se para lá, se para cá, se para cima, se para baixo, para a esquerda ou para a direita, o que interessa é você ter um padrão mínimo de civilidade, garantido por esse pacto constitucional. Então, no momento que você tem essa aceitação mínima, é para isso que nós temos que lutar, né? E eu acho que dá, é possível. Se eu disser que não, então o que eu estou fazendo aqui, né? Quer dizer, se eu não acreditasse que fosse possível, eu não estaria aqui enfatizando essa possibilidade. E essa possibilidade não só existe, como nós estamos aqui demonstrando. Isso aqui é um CQD, né? É possível, o Congresso está aberto, está funcionando, a imprensa é livre. Você tem mecanismos de defesa. A questão é, temos que sofisticar o discurso para atingir as pessoas, né? E aí entra a educação, entra a comunicação, de uma maneira menos inocente, menos ingênua e mais assertiva. E eu acho que até o discurso do embaixador alemão aqui foi preciso, né? Que em pouquíssimas palavras ele não deixou dúvida sobre de que lado ele está. E é isso que nós temos que fazer enquanto sociedade. Temos que estar do lado certo, e existe um lado certo. O mal existe e nós temos que enfrentá-lo. E temos que saber o que é o mal, defini-lo e enfrentá-lo. Para isso existe a democracia. A democracia é perfeita nesse sentido, porque ela junta os diferentes em lados iguais, juntando forças contra o mal. Muito obrigado. Temos uma última palavra e vamos fechar com uma dama. Mônica, eu citei agora há pouco a questão do Flow Podcast, do Monark, que é esse influenciador, que teve uma participação muito, muito infeliz e justamente está pagando por isso. Mas eu quero te perguntar também sobre outra questão relacionada, inclusive, aqui ao Congresso Nacional. A gente viu acontecer o assassinato da Marielle Franco em 2018, até hoje sem solução, uma parlamentar. E quando ela foi assassinada, menos de uma semana depois que quebrou a placa Marielle Franco, um deputado do Rio de Janeiro foi o mais votado. Queria te perguntar o seguinte, quer dizer, alguém que vai lá e promove o discurso de ódio, alguém que vai lá e fala abertamente a favor de um partido nazista e ganha seguidores, e ontem esse mesmo monarca disse que vai voltar ainda mais livre para as redes sociais, dá para dizer, em algum momento, que o discurso de ódio no Brasil, e essa é a última pergunta, é capital político e também social? Quem usa o discurso de ódio sai ganhando aqui? Olha, se sai ganhando, eu ainda não sei, porque eu acho que o jogo ainda não terminou, né? Boa. E acho que é por isso que a gente está aqui. Como eu disse, eu acho que esses seguidores já existiam. Essas pessoas que votam, elas não estão votando porque descobriram esse líder agora. Elas viram no líder algo que elas acreditam e que são simpatizantes. Então, acho que, desse ponto de vista, é bom que a gente descubra como é a sociedade brasileira. E, a partir daí, acho que é o nosso trabalho do combate ao discurso de ódio é justamente mostrar o quanto ele pode ser nocivo para essa sociedade, para a democracia, né?
E eu já vi muita gente com discurso de ódio voltar atrás também. Eu já vi muito, conheço muita gente. Muitos arrependidos. Então, assim, eu acho que o ser humano ele está sempre se construindo. Ele está, mesmo aquele que está com discurso de ódio, ele pode, em um outro momento, ver o quão nocivo isso é, para ele mudar de opinião. Então, eu acho que o nosso papel é esse. O nosso papel é combater o discurso de ódio com fatos, né, e com histórias, dando nome aos rostos, como elas falaram, e trazendo luz a isso, né? A essa treva que está aí. Com Acho que é o nosso otimismo, papel. então... Com otimismo, sempre. Porque é para isso que a gente levanta, para isso que a gente levanta para fazer matéria, para isso que eu vou para a rua. Ao mesmo tempo que eu sou xingada em alguns momentos, tem outros que as pessoas vêm com muito, sem me conhecer, falar obrigada. Entendeu? É por isso que a gente levanta todo dia e eu acho que tem jeito. Eu acho que não chegou ao final ainda. Então, com esse otimismo da Mônica, do Marcos, da Rebeca e da Clara, todos eles professores, claro, eu agradeço em nome da Confederação Israelita do Brasil, a esse painel, que foi incrível, e dizer que, se no começo a gente evocou aqui a memória do Ben Abraham, queria dedicar esse painel a todos e todos nossos sobreviventes do Holocausto, as pessoas que escolheram também o Brasil para aportar, agradecer ao presidente Cláudio Lotenberg, a todos os colegas diretores executivos, ao nosso embaixador, professor Denis também, que esteve com a gente. Merci beaucoup. Tchau, pessoal. Obrigado.